No dia em que deveria ser o mais feliz da sua vida, uma jovem humilde foi humilhada e deixada no altar. Mas quando tudo parecia perdido, um homem misterioso surgiu do nada, e o que ele fez mudou o destino dela para sempre. Lívia acordou antes do despertador tocar. O coração acelerado já avisava que aquele dia seria diferente. Ela ficou deitada por alguns segundos, tentando acreditar que era real. O vestido de noiva estava ali, pendurado na porta do guarda-roupa, com aquele brilho discreto que parecia sorrir para ela. Depois de tudo que passou na vida, finalmente parecia que algo ia dar certo. Ela se levantou, foi até a janela e abriu a cortina. O céu ainda estava um pouco nublado, mas a previsão era de sol. Mesmo assim, ela decidiu não se preocupar com isso. Tinha coisa demais para pensar. A maquiagem, o cabelo, a entrada da igreja, o sorriso da mãe, o choro da amiga que ajudou a fazer tudo acontecer com tão pouco dinheiro. Cada detalhe tinha sido feito com esforço, com amor. No espelho, o reflexo mostrava uma mulher nervosa, mas feliz. Os olhos tinham olheiras de tantas noites sem dormir, resolvendo cada coisinha do casamento, mas também brilhavam. Aquilo era real. Lívia ia se casar com Bruno, o homem que apareceu na vida dela como um raio de sol no meio da tempestade. Rico, bonito, educado, parecia coisa de novela. Ela, que trabalhava como balconista numa farmácia do bairro, nunca achou que um cara como ele fosse se interessar por alguém como ela. Mas ele insistiu. Aparecia toda semana, puxava papo, fazia piada, até que um dia a convidou para sair. E ali tudo começou. Em pouco tempo, ele apresentou os amigos, levou ela para lugares que ela só conhecia da televisão, e do nada pediu ela em casamento num jantar com música ao vivo e anel de diamante. Parecia sonho. Mas não era. Ela estava ali, de pé, de frente para o vestido, vivendo esse sonho com o coração disparado. Horas depois, a pequena igreja do bairro já estava cheia. Os convidados chegaram aos poucos. Os parentes dela sentaram nas primeiras fileiras. Alguns ainda não acreditavam que aquilo estava mesmo acontecendo. As madrinhas ajeitavam os vestidos e os padrinhos conversavam no fundo, esperando a hora do noivo. Mas Bruno não estava lá. Era para ele ter chegado bem antes com os pais e o motorista. A cerimônia começaria em 15 minutos. O padre já estava pronto. A mãe de Lívia perguntava o tempo todo se tinham ligado para ele. Uma das madrinhas mandava mensagens sem parar. O telefone só caía direto na caixa postal. Lívia ainda não sabia de nada. Estava na sala dos fundos da igreja, com uma florista arrumando os últimos detalhes do cabelo. Sorria nervosa, perguntando se o batom estava borrado. A música começou. A porta ainda não tinha sido aberta. Um dos padrinhos entrou na sala, suando frio. Chamou a mãe de Lívia num canto e falou algo baixinho. Ela levou a mão à boca. Tentou esconder, mas os olhos entregaram. A florista saiu da sala. As madrinhas pararam de sorrir. O tempo congelou. Lívia percebeu o clima e perguntou o que estava acontecendo. A mãe tentou enrolar. Acho que atrasaram lá com o carro, filha. Mas a voz dela tremia. O celular de uma das madrinhas vibrou. Ela olhou e ficou pálida. Levantou os olhos e encarou a noiva. Lívia, ele mandou uma mensagem. Ela sentiu o estômago virar. Pegou o celular da mão da amiga e leu. Desculpa, não posso fazer isso. Espero que um dia entenda. Nada mais. Nenhuma explicação. Nenhuma ligação. Nenhum Bruno. Por um momento, o mundo perdeu o som. Lívia ficou parada, olhando pro nada. A florista deixou cair o grampo que segurava. A mãe se aproximou e tentou abraçá-la, mas ela não respondeu. Ela virou e saiu da sala com o vestido arrastando pelo chão. Passou pela igreja cheia, pelas pessoas cochichando, pelo padre esperando, pelos olhos cheios de pena. Saiu pela porta principal, sozinha, em silêncio. Sentou-se na calçada, com o vestido branco encostando no chão sujo. A maquiagem escorria. O celular ainda na mão.
As mãos tremiam. Os olhos perdiam o foco. Aquilo não fazia sentido. Lívia ficou ali por minutos. Horas. Não sabia mais. Perdeu a noção de tudo. Sentia o peso do vestido como se carregasse uma armadura quebrada. Ouviu vozes atrás dela, mas não reagia. Passos vinham e iam. Carros passavam. Gente olhava, cochichava e sumia. Nada fazia sentido. Ela tentou ligar para ele. Só dava desligado. Mandou mensagem. Nenhuma resposta. O choro veio com força. Sem vergonha. Um soluço seco que fazia o corpo inteiro tremer. O coração batia como se fosse explodir de tanto ódio e vergonha. Ela pensou em tudo que deixou para trás. As economias gastas. Os sonhos que alimentou. As piadas dos colegas da farmácia dizendo que rico não casa com pobre. Pensou nas noites em que acreditou que Bruno era diferente. Que talvez, só talvez, ela pudesse viver uma história bonita. Pensou em como ele sempre dizia que ela era única. E agora? Agora ela era só mais uma que foi deixada com um vestido e um monte de dor. Os carros seguiam pela rua. As pessoas andavam como se nada tivesse acontecido. Para elas era só mais uma mulher chorando na calçada. Só mais uma história de noiva abandonada. Mas para Lívia, era o fim do mundo. Ela olhou para o céu nublado, que agora começava a abrir. Um raio de sol caiu bem ali na rua. E foi nesse momento que algo diferente aconteceu. Um carro preto, grande, parou bem em frente, devagar, como se sentisse a tristeza no ar. Lívia mal notou. Continuava chorando, sem forças para levantar. Mas dentro do carro, um homem olhava fixamente para ela. Os olhos dele pararam nas mãos dela. Mais especificamente, numa marca de nascença no lado direito da mão. Ele apertou os olhos. Levantou um pouco o corpo no banco, surpreso. É ela? A da noite daquele restaurante? Ele ficou alguns segundos, em silêncio. O motorista perguntou se estava tudo bem, mas ele nem respondeu. Abriu a porta e desceu. Caminhou até ela, sem saber direito o que ia dizer. Mas alguma coisa dentro dele dizia que aquilo não era coincidência. E foi assim que Caio, sem planejar nada, deu o primeiro passo para uma história que ninguém poderia prever. O salto do sapato de Lívia tinha quebrado. Um deles. Mas ela nem percebeu. O vestido estava sujo na barra e o cabelo, que antes estava arrumado com tanto cuidado, agora já caía todo para um lado. Ela tremia. Mas era mais pelo choque do que pelo frio. A calçada era dura e a ponta do vestido branco escorria na sujeira da rua. E mesmo assim, ela não se mexia. Não olhava para o lado. Só deixava as lágrimas caírem, uma atrás da outra, como se não fossem parar nunca. Gente passava olhando, cochichava, dava uma olhada rápida e seguia. Ninguém queria se envolver. Era aquela cena clássica que todo mundo já viu em algum lugar, mas ninguém quer encarar de verdade. Uma noiva sentada na calçada, sozinha, chorando. Aquilo parecia coisa de filme triste, mas estava acontecendo ali, de verdade, bem no meio da rua. E foi nesse cenário que o carro preto parou. Um carrão mesmo, desses que todo mundo vira o pescoço, para olhar. Mas o motorista estava em silêncio, esperando. Quem estava no banco de trás era Caio. Terno escuro, relógio caro, mas com um olhar perdido. Ele encarava a mulher na calçada sem piscar. Não era só curiosidade. Era como se ele tivesse certeza de que conhecia aquele rosto. A marca na mão dela. Aquela marca. Ele já tinha visto antes. Uns dias atrás, num restaurante pequeno, meio escondido, onde ele entrou sem querer, procurando um lugar para ficar em paz. Tinha visto essa mulher sentada num canto, comendo devagar e rindo com uma amiga. Não sabia o nome dela. Não chegou perto. Mas ficou olhando de longe. Tinha alguma coisa ali que mexeu com ele. Nem entendeu na hora. Só sabia que não conseguia esquecer. E agora ela estava ali, desmoronando com o vestido de noiva rasgado e o rosto cheio de maquiagem borrada. Não dava para ignorar. Não dava para passar direto.
Caio abriu a porta do carro. O motorista olhou pelo retrovisor, meio confuso. "O senhor vai descer?" Ele não respondeu. Só saiu e foi andando até ela, sem pensar muito. As pessoas olhavam, talvez esperando algum barraco, mas ele nem viu. Parou ali, a um passo de distância. Viu de perto o rosto dela, a mão tremendo com o celular ainda na mão. Viu o jeito como ela respirava, tentando conter o choro, e sentiu um aperto que não sabia explicar. "Você tá bem?" A voz dele saiu baixa, quase com medo. Lívia ergueu o rosto devagar. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Quando viu o homem ali, arrumado, estranho, ela ficou confusa. "Me conhece?" Ele balançou a cabeça, sem saber o que responder. Aquela pergunta pegou ele de jeito. Era óbvio que ela não lembrava dele. Mas ele lembrava dela. "Acho que... te vi outro dia, num restaurante. Só isso." Ela olhou para o lado. Limpou o rosto com a parte de dentro da mão. A maquiagem manchou mais ainda. "E o que você quer?" "Só... te ajudar." Ela riu, mas foi um riso fraco, sem graça. Mais de raiva do que qualquer outra coisa. "Me ajudar? Você nem me conhece." "Eu sei. Mas não consegui ir embora. Não desse jeito." Ela olhou bem para ele, tentando entender se era alguma piada, se era mais alguém querendo se aproveitar. Não dava para confiar em ninguém, ainda mais depois do que tinha acabado de acontecer. Mas tinha algo na forma como ele falava. Era diferente. Ele parecia sincero. Parecia nervoso também. "Qual o seu nome?" "Caio." Ela abaixou a cabeça, respirou fundo. O choro voltou baixinho. "Você devia ir embora, Caio." "Eu tô bem." "Não tá." "Eu tô." "Você tá sentada na calçada com um vestido de noiva sujo, chorando no meio da rua. Isso não é estar bem." Ela ficou em silêncio. Ele tinha razão, mas ela não queria admitir. Caio deu um passo para trás, respeitando o espaço dela. "Eu não vou insistir, mas meu carro tá ali. Se você quiser sair daqui, eu te levo onde quiser." Lívia olhou em volta. As pessoas continuavam olhando. Algumas até tiravam foto com o celular escondido. O noivo dela a tinha deixado, e agora o mundo parecia achar aquilo engraçado. Como se fosse um entretenimento qualquer. Ela pensou por uns segundos. Suspirou. "Me leva pra longe daqui. Qualquer lugar. Só. Longe." Caio assentiu com a cabeça. Estendeu a mão, mas não tocou nela. Só ficou ali, esperando. Depois de alguns segundos, ela pegou na mão dele e se levantou devagar. O vestido arrastava, sujo, pesado. O salto quebrado dificultava, mas ela não pediu ajuda. Foi caminhando até o carro, em silêncio. O motorista abriu a porta sem falar nada. Caio entrou do outro lado. Ela sentou no banco traseiro, tentando esconder o rosto. "Pra onde, senhor?" Caio olhou para Lívia. Ela deu de ombros. "Não sei. Só anda. Qualquer direção." O carro arrancou devagar. O silêncio dentro do carro era estranho. Lívia olhava pela janela. O mundo passava rápido, mas dentro dela tudo ainda estava travado. Caio também olhava, mas era para ela. Tentava entender o que estava sentindo. Era estranho. Não era pena. Era mais que isso. Era como se ele tivesse sido puxado para aquela situação por algum motivo que não conseguia explicar. "Tem alguém que você queira ligar?" Ela negou com a cabeça. "Família? Minha mãe deve estar chorando igual eu. Não quero preocupar. Mas... amigos? Estão tudo lá na igreja. E eu não quero ver ninguém agora." Caio ficou quieto. Só assentiu. "Tem um lugar que eu gosto de ir quando quero fugir um pouco. É tranquilo. Se você quiser, posso te levar lá. Não precisa falar nada. Só... ficar um pouco." Ela não respondeu, mas também não disse não. E isso bastou para ele mandar o motorista seguir o caminho. Depois de alguns minutos, o carro entrou numa rua mais calma, cheia de árvores. Parou num estacionamento vazio,
perto de um mirante que dava para uma parte alta da cidade. Caio desceu primeiro, olhou em volta, depois abriu a porta para ela. Se quiser ficar aqui um tempo, eu espero. Lívia saiu do carro. O vento bateu no rosto dela. Era um lugar silencioso. Nenhum som de buzina, nenhuma risada falsa. Só o vento, as folhas e o barulho do próprio coração batendo. Ela andou até o parapeito. Olhou para a vista. Ficou ali, sem dizer nada. Caio ficou alguns passos atrás, respeitando. De repente, ela virou. Por que você tá fazendo isso? Ele demorou um pouco para responder. Nem eu sei. Mas alguma coisa me trouxe até aqui. E eu não sou do tipo que ignora quando sente algo. Assim, ela olhou nos olhos dele. Pela primeira vez, parou para observar de verdade. E ali, no meio do dia mais cruel da vida dela, uma coisa diferente aconteceu. Não foi esperança. Ainda não. Mas foi como se alguém tivesse acendido uma luz bem pequena, lá no fundo, mostrando que talvez, só talvez, ainda não fosse o fim de tudo. Lívia continuava ali, parada, olhando a cidade lá de cima. O vento batia forte e fazia o vestido balançar. Ainda tinha marcas de maquiagem borrada no rosto dela, mas agora os olhos estavam mais secos. Era como se as lágrimas tivessem dado um tempo. Só por uns minutos. Caio estava um pouco afastado, de braços cruzados, olhando para o chão. Não queria parecer invasivo, mas também não queria ir embora. Por mais que tentasse explicar para si mesmo, não conseguia achar uma razão lógica para ter parado ali, por ter se envolvido daquele jeito com uma estranha. Mas tinha algo nela que tocava fundo, como se ele estivesse vendo um pedaço esquecido de si mesmo naquela mulher completamente quebrada. Depois de um tempo, Lívia se afastou do parapeito e voltou devagar até o carro. Caio acompanhou, mas em silêncio. Os dois entraram. O motorista nem perguntou para onde ir. Só ficou esperando alguma ordem. Caio olhou para Lívia. Ela estava encostada no banco com o olhar perdido. Os dedos ainda apertavam o celular, mas a tela já tinha apagado fazia tempo. O silêncio do carro parecia pesar ainda mais. Tá com fome? Ela não respondeu. Só deu um suspiro e falou baixo. Não comi nada o dia todo. Eu conheço um lugar. Nada chique. Mas é tranquilo. Ela fez que sim com a cabeça, sem olhar diretamente para ele. Caio passou o endereço. O motorista deu partida. No caminho, os dois ficaram calados de novo. Mas era um silêncio diferente do de antes. Menos sufocante. Como se os dois estivessem tentando entender o que estava rolando ali. O carro parou em frente a uma lanchonete simples, de esquina. Fachada laranja, luz amarela meio fraca, poucas mesas do lado de fora. Nada de garçons uniformizados, nada de cardápio com nomes estranhos. Era o tipo de lugar onde ninguém se importava se você estava de vestido de noiva, com a cara inchada de tanto chorar. Lívia hesitou por um segundo. Olhou para a roupa, pro espelho. Mas Caio já estava do lado de fora, abrindo a porta. Vem, aqui, ninguém vai te julgar. Ela desceu. Os dois entraram. O rapaz do caixa levantou os olhos, olhou rápido e fingiu que não viu nada demais. Caio escolheu uma mesa mais escondida, no canto. Sentaram um de frente pro outro. Ela ficou mexendo nos dedos nervosa. Ele pegou o cardápio. Quer que eu peça por você? Ela deu de ombros. Qualquer coisa serve. Um misto quente, talvez. E um suco? De abacaxi? Caio sorriu. Boa escolha. Ele fez o pedido no balcão. Quando voltou, ela estava olhando pela janela. Você trabalha com o quê? Negócios. Tipo o quê? Imóveis? Um pouco de tudo. Tenho empresa de tecnologia, umas participações em outras. É meio complicado de explicar. Ela soltou um riso curto, sem humor. Ah, tipo gente rica. Ele ficou sem saber o que responder. Podia dizer que não era bem assim, mas seria mentira. E você? Trabalhava numa farmácia, no caixa. Agora, sei lá. Você saiu? Ela respirou fundo. Pensou em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. O noivado, a preparação,
os planos de sair do emprego para cuidar da casa. Tinha largado tudo, achando que estava indo para o casamento dos sonhos. Pedi demissão. Ia me mudar. Bruno disse que queria começar uma nova vida comigo, longe daqui. Nova cidade, nova casa. Tinha até foto da casa pronta. Só que agora, tudo virou nada. O lanche chegou. 2 mistos, 2 sucos. Caio não disse nada. Só deixou ela comer em paz. Ela mordeu o sanduíche com fome de verdade, como se estivesse tentando preencher um buraco que não era só no estômago. E os seus pais? Eles sabem o que aconteceu? Minha mãe deve estar desesperada. Eu saí da igreja sem dizer nada. Meu irmão mais novo deve ter ido atrás de mim. Mas não quero ver ninguém agora. Tô com vergonha. De mim, deles, de tudo. Você não tem que sentir vergonha. Tenho sim. A cidade inteira deve estar rindo de mim. Fui idiota. Acreditei que um cara como ele ia querer ficar comigo. Fiquei cega. A verdade é que todo mundo avisou. Só eu que não quis ver. Caio ficou em silêncio. Não porque concordava, mas porque sabia que discutir naquele momento não ia adiantar. Ela tomou o suco de uma vez. Ficou olhando o copo vazio, sem saber o que fazer depois. Caio. Oi. Por que você parou ali? Ele demorou para responder. Tinha ensaiado essa pergunta na cabeça umas 10 vezes, mas nenhuma resposta parecia certa. Porque eu te vi antes, num restaurante pequeno, acho que uns 4, 5 dias atrás. Você estava com uma amiga. Eu estava em outra mesa sozinho. E... não sei. Te olhei e senti uma coisa estranha. Tipo uma conexão. Foi rápido, mas ficou. Eu fui embora e continuei pensando nisso. Em você. Ela o encarou pela primeira vez, de verdade. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas agora tinham um brilho diferente. Não era felicidade. Era... surpresa. Você nunca falou comigo naquele dia? Não, nem tive coragem. Mas eu lembrava do seu rosto. E aí, quando te vi sentada na calçada, naquele estado, reconheci na hora. E algo em mim disse: não vai embora. Fica. Lívia mordeu o canto do lábio. Sentia o coração batendo forte, mas não sabia se era medo, tristeza ou alguma coisa nova que ainda não tinha nome. Você não parece ser do tipo que para por alguém na rua. Eu não sou, mas por você eu parei. Ela ficou quieta. Agradeceu com um olhar. Aquele tipo de agradecimento que não precisa de palavras. E agora? Agora você decide. Quer que eu te leve para casa? Quer ir para um hotel? Quer sumir por uns dias? Eu só tô aqui para ajudar. Sem interesse, sem compromisso. Só. Ajuda mesmo. Lívia apoiou o queixo na mão. Olhou para ele. Depois olhou para fora. A noite tinha caído. As luzes da rua piscavam. Os carros passavam rápido. Ela não sabia o que queria, mas pela primeira vez no dia, sentiu que não estava sozinha. Me leva para casa da minha mãe. Ela vai brigar, vai chorar, mas ela merece saber que eu tô viva. Caio chamou o motorista com o celular. Pagou a conta. Quando saíram, Lívia estava de cabeça mais erguida, ainda ferida, ainda machucada, mas um pouco mais inteira do que antes. No carro, os dois não falaram quase nada. Só trocaram olhares de vez em quando. Pequenos, rápidos, mas com algo que ainda ia crescer. Caio não sabia o que aquela noite ia significar. E Lívia, muito menos. Mas uma coisa era certa. Aquela carona não era só uma carona. Era o começo de alguma coisa que eles ainda nem conseguiam imaginar. O dia seguinte amanheceu abafado. Céu meio branco, com cara de chuva, mas sem coragem de chover. Na casa da mãe de Lívia, o clima era tenso. Depois que ela chegou na noite anterior, ainda de vestido, com o olhar cansado e a voz baixa, todo mundo ficou em silêncio. A mãe chorou, claro. O irmão mais novo ficou tentando entender o que tinha acontecido.
A tia quis ir atrás de Bruno, mas Lívia pediu para ninguém fazer nada. Ela só queria dormir. Dormiu no próprio quarto, o mesmo desde que era adolescente. A cama tinha lençol florido e ventilador barulhento no canto. Nada ali parecia diferente. Só ela que não era mais a mesma. A cabeça ainda doía, o corpo pesava e por dentro estava tudo misturado. Raiva, vergonha, tristeza. Uma bagunça difícil de organizar. Do outro lado da cidade, Caio também não dormiu direito. Passou a noite deitado, olhando para o teto, lembrando do olhar dela. Ficava tentando entender o que estava sentindo. Não era pena. Também não era só curiosidade. Era como se tivesse aberto uma porta dentro dele que ele nem sabia que existia. Uma porta que dava para uma parte que ele nunca quis encarar. Na manhã seguinte, ele mandou uma mensagem. Simples. Só um bom dia tá melhor? Ela demorou para responder. Pensou, apagou, escreveu de novo. No fim, só mandou. Tô tentando. Na hora do almoço, ele apareceu no bairro dela. Nada de carro preto, nada de terno. Só uma calça jeans, camiseta cinza e tênis. Passou numa padaria, comprou 2 salgados e 2 sucos, e foi a pé até a casa. Parou na frente do portão simples, com a pintura descascando, e respirou fundo. Lívia saiu no portão. Tava de chinelo, cabelo preso e camiseta larga. Quando viu ele ali, meio sem jeito, segurando a sacolinha de comida, soltou um riso pequeno. Achei que milionários mandavam flores, não coxinha. Eu sou um milionário humilde, ele respondeu levantando a sacola. Ela abriu o portão. Os dois sentaram na muretinha da calçada, embaixo de uma árvore. Comeram ali mesmo. Nada de talher, nada de etiqueta. Obrigada por ontem. Eu que agradeço por não ter me mandado embora. Ainda não entendi o que você tá fazendo aqui. Também não. Mas tô aqui. Ela olhou pra ele com desconfiança. Mas no fundo, tinha algo ali que deixava ela mais leve. Talvez porque ele não tava tentando impressionar. Não tava dizendo que ia resolver tudo. Só tava ali, presente. E se alguém te vê aqui, não vai queimar seu filme? Não ligo pro que pensam. Isso é fácil pra quem já tem tudo, ele encarou ela. Nem tudo. Ela desviou o olhar. O silêncio voltou por alguns segundos. Depois, ela pegou um pedaço da coxinha e perguntou: Você já amou alguém de verdade? Acho que não. Já me apaixonei, tive algumas histórias. Mas nada que ficasse. E por quê? Talvez porque eu nunca deixei ninguém chegar perto o bastante. Ela mastigou devagar. E por que agora tá deixando? Porque você já chegou, mesmo sem querer. Ela riu. Não um riso alto, mas sincero. Depois ficou pensativa. Eu tô com medo de tudo agora. Medo de confiar, medo de cair de novo, medo de ser burra outra vez. Você não foi burra. Você foi verdadeira. E isso não é fraqueza. Ela balançou a cabeça. Quando você é pobre, parece que qualquer coisa boa que aparece na sua vida vem com armadilha escondida. Como se não tivesse direito de ser feliz. Quando Bruno apareceu, eu achei que tinha vencido. Agora tô aqui, com a cara no chão. Caio ficou em silêncio. Depois disse: A diferença entre a gente é o lugar de onde viemos. Só isso. Mas dor é dor, pra qualquer um. Eu também tenho fantasmas. Também já apanhei da vida. Só que o dinheiro esconde melhor. Lívia encarou ele por uns segundos. Ali, ela começou a perceber que ele não era como os outros caras ricos que ela conheceu. Não falava com arrogância, não fazia pose. Tinha alguma coisa quebrada nele também. No fim da tarde, Caio ofereceu uma carona até o centro. Ela ia resolver umas coisas no banco, tentar reativar a conta, ver o que sobrou das economias. No caminho, os dois ficaram ouvindo música no carro, uma playlist que ele deixou tocando no aleatório. Começou uma música antiga, daquelas que tocam direto em rádio popular. Lívia começou a cantar baixinho, meio envergonhada. Gosta dessa? Eu cresci ouvindo isso.
Minha mãe limpava a casa com esse som alto. Eu também. Só que no meu caso era a tia Antônia, esfregando o chão e xingando todo mundo. Eles riram juntos. Por alguns segundos, esqueceram de tudo. Da igreja, do vestido, do noivo fujão. Era só uma música brega e duas pessoas tentando sorrir no meio do caos. Chegaram no banco. Ela desceu, agradeceu pela carona e disse que podia voltar sozinha. Mas antes de fechar a porta, olhou para ele e perguntou: "Você volta amanhã? Se você quiser." Ela pensou por uns segundos. "Quero." Caio sorriu. Um sorriso de quem não tá acostumado a se permitir sentir nada, mas que agora estava deixando. Aos poucos, sem pressa. E assim, os dois foram construindo uma ponte. De um lado, uma mulher ferida, que achava que o amor só servia para machucar. Do outro, um homem acostumado a não sentir, mas que agora começava a se importar. E no meio, dois mundos tão diferentes tentando se encontrar, sem saber onde isso tudo ia dar. 3 dias se passaram. 3 dias tentando juntar os cacos. Lívia estava indo devagar. A dor ainda existia, claro, mas agora vinha misturada com silêncio, com vontade de levantar. Pelo menos para tomar banho e arrumar o cabelo. Ela até voltou a caminhar pela rua, com menos medo do que as pessoas iam falar. Às vezes alguém olhava com pena. Às vezes sussurravam pelas costas. Mas ela fingia que não via. Já era um avanço. Caio aparecia todo dia. Não falava muito, não forçava nada. Às vezes só ficava sentado com ela na calçada, tomando suco e ouvindo conversa da vizinhança. Teve até um dia em que ele ajudou a mãe de Lívia a carregar sacolas do mercado. Foi aí que a senhora começou a olhar para ele com menos desconfiança. Na manhã do 4º dia, Lívia decidiu dar uma volta sozinha. Foi até a praça perto da igreja, a mesma onde ela costumava ir criança com a avó. Sentou no banco de pedra debaixo da árvore grande e ficou olhando as crianças brincando no parquinho. Tentou não pensar. Tentou deixar o sol bater no rosto, e só isso. Mas aí ouviu um barulho de carro parando, uma porta batendo, passos firmes se aproximando. Quando olhou para o lado, o coração travou. Era Bruno. Camisa social dobrada nos braços, óculos escuros no rosto, cabelo arrumado como se nada tivesse acontecido. Parado, olhando para ela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Lívia. Ela levantou num pulo. O sangue gelou. A respiração ficou presa no peito. Foi como levar um tapa no meio da cara sem aviso. "O que você tá fazendo aqui? Eu precisava te ver." Ela deu um passo para trás. As mãos começaram a suar. "Depois de tudo, agora você quer conversar? Eu sei que errei. Sei que te feri. Mas me escuta, por favor." Ela ficou parada. Os olhos cheios de raiva e de mágoa. "Você me deixou no altar." "No altar, Bruno. Isso não é um erro. Isso é covardia." Ele tirou os óculos, colocou no bolso e respirou fundo. "Eu surtei. Tive medo. Achei que não era a hora. Mas eu me arrependi. No minuto em que fui embora, eu me arrependi." Ela riu. Um riso seco, amargo. "Que conveniente, né? Só percebeu isso depois que sumiu e me deixou virando piada para a cidade inteira? Eu não quis te machucar, juro. Só que as coisas ficaram grandes demais. A pressão, o casamento, a diferença entre a gente. Me senti sufocado. E ao invés de falar isso, você correu. Você mentiu. Você me fez acreditar numa vida que nunca existiu. E agora quer voltar, como se nada tivesse acontecido." Ele deu mais um passo. "Não. Eu sei que nada vai ser como antes, mas eu vim para tentar consertar." "Consertar? Você destruiu tudo. O que sobrou para consertar?" Bruno passou a mão no rosto. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, mais calmo. "Eu pensei muito esses dias e percebi que eu agi como um idiota. Mas eu quero te provar que posso ser diferente, que posso ser o cara que você achou que eu era." Ela cruzou os braços. "E por que agora?" Ele hesitou. "Porque eu vi você com outro.
Um cara entrando e saindo da sua casa, ajudando sua mãe, te acompanhando. E eu não aguentei. Percebi que ainda gosto de você. Lívia ficou em choque. Então era isso? Ciúme? Disputa? Não é possível. Você voltou só porque não suporta a ideia de me ver feliz. Com outro? Não é isso. É que ver você com ele me fez lembrar de tudo que joguei fora. Ela respirou fundo, sentindo o coração apertar. Você não jogou fora. Você nunca teve. Tudo que você fez foi encenação. Tudo foi falso. Ele tentou pegar na mão dela, mas ela recuou. Não toca em mim. Nunca mais. Nesse momento, Caio apareceu. Tinha vindo até ali porque ela tinha falado que ia caminhar. Viu a cena de longe. Acelerou o passo. Quando se aproximou, Bruno se virou, encarando. Olha só. O novo príncipe. Caio ficou parado, olhando firme. Você deve ser o idiota que teve a chance de estar com ela e jogou no lixo. Bruno deu um passo para frente. E você é quem? O Salvador? Mais um querendo bancar o herói? Não. Só alguém que respeita ela, coisa que você nunca fez. Lívia colocou as mãos entre os dois. Chega. Eu não sou prêmio de disputa. Bruno olhou para ela. Então é isso? Você escolheu ele. Eu escolhi me afastar de você. Escolhi me cuidar. Se Caio tá aqui é porque ele me respeita. Porque ele não me prometeu nada que não pudesse cumprir. Bruno ficou em silêncio. Depois pegou o celular no bolso. Mexeu por alguns segundos e mostrou algo para ela. Isso aqui é só o começo. Você acha que acabou? Tenho fotos, conversas, vídeos. Posso fazer você se arrepender de ter me virado as costas. Lívia travou. O olhar dela mudou. Você tá me ameaçando? Só tô avisando. Não brinque comigo, Lívia. Você me conhece. Caio deu um passo. Apaga tudo isso. Agora. Bruno sorriu. Quem manda em mim sou eu. Lívia puxou o braço de Caio. Vamos. Não vale a pena. Eles viraram as costas e foram embora. Bruno ficou parado ali, sozinho. Mas no rosto dele tinha um sorriso estranho. Um sorriso que dizia: isso ainda não acabou. E ele estava certo. Ainda não tinha acabado. Mas agora era diferente. Porque Lívia já não era mais a mesma. Ela estava mais forte. E não ia cair 2 vezes no mesmo buraco. Naquele mesmo dia, depois do encontro tenso com Bruno, Caio deixou Lívia na porta de casa. Ela estava quieta, com a cabeça encostada no vidro do carro. A respiração ainda meio pesada, como quem segurava o choro. Mas agora não era de tristeza. Era raiva. Antes de ela descer, ele falou: eu não confio nesse cara. E pelo jeito, ele ainda tem alguma carta na manga. Ela ficou olhando para frente sem encarar ele. Eu sei, mas não quero mais dar espaço para esse tipo de gente. Se ele quiser aparecer, que fale com meu advogado. Você tem advogado? Ainda não. Mas acho que vou precisar arrumar um. Caio colocou a mão no volante, pensativo. Posso te ajudar com isso, mas preciso saber. Você me deixa investigar ele? Ela virou o rosto, surpresa. Investigar como? Você vai mexer na vida do cara? Se ele tiver mesmo material para te ameaçar, eu preciso entender de onde veio. De onde mais ele pode tirar coisa. Se tem gente por trás. Porque isso não é só um cara ressentido. Isso é perigoso. Ela hesitou por uns segundos. Depois assentiu. Faz o que achar melhor. Só me avisa se for algo sério. Não quero surpresas. Caio apertou levemente o braço dela. Prometo. Depois que ela entrou, ele foi direto para casa. Já passava das 8 da noite, mas ele não estava com sono nem fome. Tava com o sangue quente. Pegou o celular, fez uma ligação rápida. André, preciso de você. André era um amigo antigo. Trabalhava com segurança digital. Já tinha feito favores antes. Era discreto, eficiente e nunca fazia perguntas demais. Na manhã seguinte, os dois se encontraram numa cafeteria afastada. Caio mostrou uma foto de Bruno. Esse é o cara. Quero saber tudo.
Redes sociais, movimentações financeiras, mensagens, negócios, até o que ele janta, se for possível. Vai dar trabalho. Mas se tiver sujeira, eu acho. Não me importa quanto custa. André sorriu de canto. A gente se fala em 2 dias. Caio voltou pro carro, olhando pela janela. Algo ali incomodava. Não era só pela ameaça. Era pela frieza do Bruno. A forma como ele olhava para Lívia, como se ela fosse objeto. Aquilo não era de agora, era mais fundo. E Caio queria entender. 2 dias depois, André ligou. Preciso te mostrar uma coisa. Encontraram-se de novo. Dessa vez no apartamento de Caio. André levou um pendrive, colocou no notebook e foi direto ao ponto. Esse cara tem o ego do tamanho de um estádio. E pior, se acha intocável. Fiz o básico, puxei redes antigas, arquivos em nuvem que ele deixou mal protegidos. E achei isso. Abri um vídeo. Era Bruno. Em um bar, rindo com 2 caras. Um deles filmava com o celular. Bruno falava meio bêbado, mas com orgulho. Apostei. R$1.000 que eu conseguia fazer ela se apaixonar em menos de 2 meses. Essa coitada da farmácia caiu feito patinha. Vai ser lindo deixar ela plantada no altar. Vai chorar até 2030. Os amigos gargalhavam. Um deles gritava: grava isso! Caio fechou o vídeo. Os dedos estavam duros de tanta raiva. Tem mais? André clicou numa pasta. Tem prints de conversas com amigos zoando ela. Tem um grupo de WhatsApp em que ele chamava Lívia de Projeto de Madame. Dizia que estava só se divertindo. E tem mensagens dele com um tal de Flávio, apostando dinheiro mesmo. Tudo salvo. Caio fechou o notebook com força. Se levantou, andou pela sala. A cabeça fervia. Queria ligar para Lívia na hora. Queria mostrar tudo, mas se controlou. Respirou fundo. Isso serve como prova? Serve, mas é melhor entregar para um advogado. Você quer que eu continue? Caio pensou por alguns segundos. Tem alguma mulher envolvida nisso? Alguém que parecia amiga da Lívia? Alguma funcionária da empresa dele que ajudou? André abriu outra pasta. Tem uma tal de Vanessa, advogada. Parece que teve um rolo com ele antes de tudo, e depois sumiu do mapa. Mas o nome dela aparece algumas vezes nessas conversas. Ainda tô tentando puxar mais. Caio fez um gesto com a cabeça. Me avisa quando tiver. Eu preciso saber tudo. Depois que André foi embora, Caio ficou sozinho, sentado, na beira do sofá, com o notebook no colo. Reviu o vídeo, só para ter certeza de que não estava exagerando. Não estava. O nojo que sentiu foi tão grande que ele pensou em ir direto na casa de Bruno e meter a mão na cara dele. Mas sabia que isso não ajudaria. Ele precisava ser mais inteligente. Lívia precisava estar protegida. Ela não merecia passar por mais vergonha. E agora, ele já estava envolvido até o pescoço. No dia seguinte, foi até a casa dela. Esperou na calçada até ela sair com o lixo. Bom dia, ela virou surpresa. Você já tá aqui? Preciso te mostrar uma coisa. O que foi? Ele puxou o celular do bolso, abriu o vídeo e entregou. Lívia assistiu em silêncio. Cada palavra do Bruno era um soco. A mão dela tremia. A respiração ficou irregular. Quando o vídeo acabou, ela olhou para Caio com os olhos cheios de raiva, mas sem lágrimas. Não tinha mais lágrima. Ele gravou isso? Não. Um amigo dele. Pegaram no grupo de WhatsApp. Tenho tudo. Ele fez aposta. Fez. Por dinheiro. Por diversão. Lívia sentou no degrau da porta, as mãos no rosto. E eu fui tão burra. Para com isso. Isso não é culpa sua. Quem fez a sacanagem foi ele. E agora a gente vai resolver. Ela respirou fundo. Eu não quero só resolver. Eu quero que ele pague. Caio sentou ao lado dela, sem encostar, só perto. Então vamos fazer ele pagar. E ali, naquele momento, os dois fizeram um acordo sem precisar de papel
nem assinatura. Era mais forte que isso. Era uma promessa. Eles ainda não sabiam o que viria pela frente. Mas agora, a luta era juntos. Lívia passou a tarde sem sair do quarto. A mãe bateu na porta algumas vezes, levou comida, tentou puxar papo, mas ela só dizia que precisava de um tempo. Não queria falar com ninguém. Não queria ouvir opinião. Muito menos consolo. Na mente dela, o vídeo do Bruno se repetia como um filme quebrado. Ela tentando sorrir, acreditando que estava vivendo um conto de fadas. E ele lá, rindo com os amigos, falando que apostou dinheiro para deixá-la plantada na frente da igreja. Tudo aquilo parecia mentira. Só que não era. No início da noite, ela levantou da cama, amarrou o cabelo de qualquer jeito e desceu. A mãe estava vendo novela na sala. Olhou para ela com um carinho cansado. Não falou nada. Lívia só pegou a chave do portão e saiu. Andou até a esquina. Sentou num banco de concreto perto da padaria. O celular vibrava o tempo todo. Mensagens de amigas, parentes, até de gente que só queria fofoca. Ela ignorava tudo. Mas tinha uma conversa que ela abriu. A do Caio. Tinha uma única mensagem dele. Se quiser conversar, tô aqui. Ela encarou aquela frase por um bom tempo. Não respondeu. Guardou o celular no bolso e ficou ali olhando o movimento da rua. Do outro lado da cidade, Caio andava de um lado pro outro na sala do apartamento. A cabeça cheia. Desde que entregou o vídeo para Lívia, não conseguia parar de pensar nela. Não sabia se tinha feito certo, se tinha pressionado demais. Queria proteger, mas também não queria ultrapassar os limites. Ligou o som da sala, colocou uma música lenta e se jogou no sofá. Olhou para o teto e se perguntou quando foi que começou a se importar tanto. Por que aquela mulher mexia tanto com ele? Por que logo ela, que tinha surgido do nada, no pior dia da vida dela, com a cara destruída e o coração em pedaços? No meio da dúvida, o interfone tocou. Ele levantou rápido, quase tropeçando no tapete. Alô? Sou eu. Ele reconheceu a voz na hora. Sobe. Segundos depois, Lívia entrou no apartamento. Tava com um moletom velho, cara de cansada e olhar firme. Caio abriu espaço para ela passar. Ela entrou sem falar nada. Só olhou em volta, como se fosse a primeira vez que enxergasse tudo de verdade. Bonito seu lugar. Obrigado. Limpo. Demais. Parece de gente que não mora. Ele riu. Eu moro. Só sou meio chato com organização. Ela ficou em pé no meio da sala sem saber onde sentar. Você quer água, café? Só quero conversar. Caio sentou e fez um gesto para ela sentar. Também. Ela foi devagar, como quem tá pisando num lugar desconhecido. Desde o dia em que a gente se conheceu, você tem feito tudo certo. Foi gentil, respeitoso, paciente. Me ajudou quando ninguém mais ajudaria. Você nem me conhecia. E mesmo assim ficou. E isso mexeu comigo. Ele esperou em silêncio. Mas eu tô confusa, Caio. Porque ao mesmo tempo que eu sinto essa gratidão enorme, eu também começo a sentir outra coisa. E aí eu fico com medo. Medo de me enganar de novo. Medo de confundir carinho com amor. Medo de criar expectativa. Eu não quero te machucar. E também não quero ser machucada de novo. Caio respirou fundo. Olhou bem nos olhos dela. Eu não quero te forçar a nada. E também não tô esperando resposta agora. Eu só tô aqui. E vou continuar se você quiser. Não porque me sinto obrigado, mas porque quero. Ela ficou olhando para ele. E ali, no silêncio que se formou, uma coisa ficou clara. Eles estavam num ponto onde qualquer passo podia mudar tudo. Você acredita em amor à segunda vista? Ele sorriu de canto. Não sei. Mas acredito que tem gente que aparece na hora. Certa, mesmo quando tudo parece errado. Lívia baixou o olhar. Eu queria que fosse simples. Não é. Mas também não precisa ser impossível. Ela se levantou. Caminhou até a varanda do apartamento. Olhou a cidade iluminada. Lá embaixo, tudo parecia pequeno. Lá em cima, ela sentia o coração apertado. Você sente alguma coisa por mim?
Caio. Demorou para responder. Quando falou, foi direto. Sinto. E não é pena, nem empolgação. É vontade de te conhecer de verdade. De estar do seu lado sem pressa. Sem jogo. Ela virou de costas. Encostou no vidro. Ficou olhando o reflexo. Eu sinto também, mas não sei o que é ainda. Tem medo. Tem raiva. Tem carinho. Tudo misturado. E eu odeio não saber. Caio foi até perto dela, mas não tocou. Ficou só ali, respeitando o espaço. Tá tudo bem não saber. A gente pode descobrir junto. Ela fechou os olhos por uns segundos. Quando abriu, respirou fundo. Eu preciso de tempo. Eu tenho tempo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Ficaram ali, lado a lado, olhando a cidade. Sem beijo, sem abraço, sem promessas. Só dois corações bagunçados tentando entender o que sentem. E mesmo sem dizer em voz alta, os dois sabiam. Aquilo estava virando algo real. Era uma terça-feira parada. Nem quente, nem fria. Lívia tinha acordado cedo. A cabeça ainda pesada das últimas conversas com Caio. O sentimento que crescia entre os dois começava a se misturar com a insegurança. Ela tentava não pensar demais, mas parecia impossível. Era como se cada olhar, cada gesto, tivesse um peso novo. Ela estava estendendo roupa no varal quando ouviu a buzina. Um carro parou em frente à casa. Um carro bonito. Preto, novo, com vidro escuro. Lívia achou estranho. Na hora, pensou que fosse o Caio. Mas quando o vidro desceu, o estômago dela virou. Uma mulher desceu. Elegante. Roupa de marca, salto fino, óculos escuros grandes. O tipo de pessoa que não aparece à toa num bairro simples como aquele. Ela tirou os óculos devagar e olhou direto para Lívia, sem sorrir. Você é a Lívia? Ela respondeu com a cabeça. A mulher fechou a porta do carro com calma. Caminhou até o portão como se estivesse entrando numa reunião importante. Olhar sério, passos firmes. Eu sou a Lorena, mãe do Caio. Lívia travou. Seu filho tá em casa? Não. E ele não sabe que eu vim. Lívia franziu a testa. Então por que veio? Podemos conversar? Lívia hesitou. Depois abriu o portão. Deixou a mulher entrar, mas ficou de braços cruzados. Lorena olhava tudo ao redor, com um certo incômodo. Como se aquele lugar não fosse digno de um café. As duas sentaram na varanda. O silêncio pesou. Vou direto ao ponto, Lorena disse, sem rodeios. Quero que você se afaste do meu filho. Lívia ficou sem reação. Como é? Você ouviu. Quero que se afaste do Caio. E por quê? Porque eu sou pobre? Não. Porque você pode ser algo pior. Lívia ficou em pé. O que a senhora está insinuando? Lorena respirou fundo, mas o olhar não tremia. Eu reconheci você. A marca na sua mão. A sua fisionomia. Você é filha da Luciana, não é? O nome da mãe fez Lívia congelar. Sim, mas o que tem isso? Seu pai se chamava Roberto? Não. Minha mãe sempre me disse que nunca conheceu o pai direito. Ele sumiu antes de eu nascer. Lorena levantou devagar. Foi até a beirada da varanda. O pai do Caio também se chamava Roberto. E ele teve um caso com uma mulher chamada Luciana, uma funcionária de uma das empresas da família, anos atrás. A história sumiu, abafada. Mas eu lembro. Lembro da marca na mão dela, igual à sua. Lívia arregalou os olhos. Você tá dizendo que é possível que você e Caio sejam irmãos? O chão pareceu balançar. Lívia se segurou na cadeira. A cabeça girou. Isso não faz sentido. Faz. Mais do que você imagina. Por isso eu vim. Porque antes que isso vá mais longe, alguém precisa colocar um fim. Lívia ficou sem ar. As palavras batiam na mente, mas não faziam sentido. Caio? Irmão? E se for só coincidência? Você quer correr esse risco? A senhora tem certeza? Eu tenho medo.
E o Caio não sabe. Não sei se ele aguentaria essa verdade. Lívia respirava com dificuldade. Eu não sei o que pensar. Então pensa com calma. E por favor, não diga nada pra ele. Eu vou mandar alguém checar essa história. Um advogado da família ainda tem acesso aos documentos do Roberto. Mas por enquanto, se afasta. Lívia sentou, tremendo. A mulher foi embora sem se despedir. Entrou no carro, deu partida e sumiu. No resto daquele dia, Lívia mal conseguia falar. A mãe notou que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Mas por dentro ela estava gritando. No fim da tarde, o celular tocou. Era Caio. Ela atendeu com voz baixa. Tá tudo bem? Tá. Só tô meio cansada. Queria te ver hoje, ela hesitou. Melhor não. Tô com dor de cabeça. Quer que eu leve remédio? Não. Eu só preciso ficar um pouco sozinha. Caio respeitou, mas ficou com a pulga atrás da orelha. Naquela noite, Lívia sonhou com a mãe. A imagem era confusa. As duas num jardim e Luciana dizendo: tem coisas que não precisam ser descobertas. Acordou suando. No escuro do quarto, encarou o teto. O medo crescia. Se aquilo fosse verdade, ela e Caio, não. Não podia ser. Mas e se fosse? E agora? O celular do Caio vibrava o tempo todo nos últimos 2 dias, mas o que ele queria mesmo era uma resposta da Lívia. Desde que ela falou que precisava de um tempo, ele não conseguia pensar em outra coisa. Cada mensagem ignorada apertava mais o peito. Cada vez que o celular vibrava e não era ela, era como se o coração dele fosse afundando um pouco mais. Ele tentou respeitar o espaço dela. Tentou não ser invasivo. Mas o silêncio já não parecia saudável. Era estranho. Era como se ela estivesse fugindo de alguma coisa, e não era só dele. Enquanto isso, Lívia estava sentada na cozinha da casa da mãe, encarando um envelope que ela mesma ainda não tinha coragem de abrir. A advogada da família de Caio, aquela tal de Vanessa, tinha entrado em contato no dia anterior por mensagem. Tinha sido direta. Você precisa ver isso. Lorena tá escondendo mais coisa do que parece. Depois disso, um motoboy entregou aquele envelope marrom. Desde então, ele estava ali em cima da mesa fechado, como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. A mãe de Lívia apareceu na cozinha, viu a filha parada e se aproximou. Que foi, filha? Parece que viu um fantasma. Mãe, fala. O nome do meu pai é mesmo Roberto? A mãe congelou. Sentou na cadeira devagar. Por que isso agora? Responde, por favor. Luciana olhou para o chão. A respiração ficou pesada. Parecia que a resposta estava entalada há anos. É Roberto. Mas por que tá perguntando isso? Lívia sentiu um aperto forte no peito. E ele trabalhava onde? Luciana hesitou. Fechou os olhos. Tentou mentir, mas não conseguiu. Era numa das empresas grandes da cidade. Uma de logística. Acho que era da família Costa. Lívia encostou as costas na parede e desceu devagar até o chão. As mãos no rosto. O nome Costa ecoando na cabeça como um aviso. Era o mesmo sobrenome de Caio. Mãe, pelo amor de Deus, você teve alguma coisa com o pai dele? Luciana ficou em silêncio. Mãe, sim. A resposta veio seca, cortante. Foi uma história curta. Eu era nova. Ele me prometeu 1000 coisas. Depois sumiu. Disse que estava com problemas no casamento. Nunca. Mas apareceu. Eu descobri que estava grávida já quase no 3º mês. Lívia sentiu o chão escapar. Aquilo não podia estar acontecendo. E por que nunca me contou? Porque achei que não importava. Porque você cresceu bem, com amor, com cuidado, e porque eu não queria que você soubesse que foi fruto de uma mentira. O envelope ainda estava na mesa. Lívia se arrastou até ele, abriu com mãos trêmulas. Dentro, alguns papéis impressos. E ali, no meio de tudo, uma certidão antiga com o nome completo. Do pai de Caio, do Roberto Luiz Costa. Mais abaixo, numa ficha médica, uma anotação.
Paciente apresenta a marca de nascença na mão direita. Filha também apresenta. Lívia largou os papéis e caiu em lágrimas. No mesmo momento, Caio estava em reunião. Tentava manter a atenção, mas a cabeça estava longe. Seu sócio falava sobre um novo projeto, mas ele mal ouvia. Até que o celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Cuidado com a Lorena. Ela está escondendo coisas sobre a filha da Luciana. Ele levantou da cadeira sem pensar duas vezes. Gente, desculpa. Eu preciso sair. Agora. Foi direto pra casa da mãe. A cabeça fervia. Quando Lorena atendeu, estava arrumada como sempre, com uma taça de vinho na mão e o rosto frio. Caio, que surpresa. A gente precisa conversar. Ela deu um gole no vinho, como se já soubesse o que vinha. Sobre o quê? Sobre a Luciana. Sobre a filha dela. Sobre a chance de eu ter me apaixonado. Pela minha irmã. A taça quase escorregou da mão dela, mas Lorena segurou firme. Quem te contou isso? Não importa, é verdade? Lorena andou pela sala, os saltos fazendo barulho no piso. Eu não tenho certeza de nada. Você tem sim. E decidiu esconder. Eu estava te protegendo. Me protegendo do quê? De sentir algo real por alguém? De amar? De cometer um erro que você nunca ia conseguir consertar. Caio bateu a mão na mesa. E se não for verdade? E se eu estiver afastando a única pessoa que me fez sentir de verdade, por causa de um medo seu? Então prova. Faz um teste. De DNA. E se for verdade, se conforma. Caio encarou a mãe por longos segundos. Se isso for verdade, eu nunca vou te perdoar. Saiu batendo a porta. No caminho ligou para Lívia. Ela atendeu com a voz baixa, mas firme. A gente precisa conversar. Ele disse. Eu sei. Tem muita coisa que a gente precisa esclarecer. Eu também sei. Amanhã. Onde você quiser. No Mirante. O mesmo lugar. Estarei lá. E desligaram. Naquela noite Caio não dormiu. Lívia também não, porque agora, mais do que medo, eles tinham dúvida. E a dúvida, quando entra no coração, bagunça tudo. O Mirante. Tava vazio. O vento frio deixava tudo mais calado. Só dava para ouvir o barulho das folhas nas árvores e o som distante da cidade lá embaixo. Lívia chegou primeiro. Tava com o casaco fino que sempre usava quando não queria chamar atenção. Encostou no parapeito e ficou olhando o nada, tentando controlar o coração, que batia rápido demais. Ela ouviu o barulho dos passos antes de ver o rosto dele. Caio subia devagar, de mãos no bolso. Quando os olhos dos dois se encontraram, não teve sorriso, nem abraço. Só um olhar carregado, pesado. Eles se encararam por alguns segundos em silêncio, até que ela falou. Eu já sei. Ele deu um passo mais perto. Eu também. Lívia abaixou o olhar, tentando achar força nas próprias palavras. A Lorena veio até mim. Falou sobre o passado, sobre o pai dela e minha mãe. Caio assentiu com a cabeça. Eu fui até minha mãe também. Ela não negou. Eu confirmei com a minha. E ela contou tudo. Ela teve um caso com ele, sim. E ele sumiu. Nunca mais apareceu. Só que ela nunca me contou porque não queria que eu soubesse de onde eu vim. O silêncio entre eles ficou ainda mais denso. Eu mandei buscar um teste de DNA. Ele disse. Ela levantou os olhos. Você o quê? Eu precisava saber. Não dava mais para viver com essa dúvida. Na cabeça. Eu pedi a amostra de cabelo da minha mãe. Tenho uma escova antiga do meu pai guardada. E pedi um kit para fazer o teste com seu material também. Lívia deu um passo para trás, confusa. Você pegou meu material? Não, sem sua permissão. Eu trouxe o kit. Queria que você aceitasse fazer comigo. Agora. Hoje. Do meu lado. Ele abriu a mochila e tirou a caixa. Colocou sobre o banco de concreto ali do lado. Eu sei que é difícil. Eu também tô com medo. Mas eu não consigo mais ficar sem saber. Ela ficou olhando para a caixa como se fosse uma arma apontada. O vento aumentou.
O cabelo dela bagunçou, o rosto também. E se for verdade? A gente lida com isso depois. Mas primeiro a gente precisa saber. Lívia ficou parada. Depois andou em volta da caixa. Parou em frente a ele. E se não for? Caio demorou para responder. A gente começa do zero. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu, pegou a caixa com as mãos trêmulas. Sentaram lado a lado no banco. Abriram o kit. O procedimento era simples, mas tudo parecia pesado. Um cotonete, um envelope, uma assinatura. Era só isso. Mas o silêncio enquanto faziam tudo era como se o mundo estivesse segurando o ar. Nenhum dos dois falava. Só trocavam olhares rápidos, como se qualquer palavra pudesse estragar tudo. Quando terminaram, colocaram o material no envelope. Caio já tinha o endereço de envio, já tinha pago o Sedex. Ia mandar no mesmo dia. Pegou o envelope, colocou dentro da mochila e ficou em silêncio de novo. Agora é esperar, ele disse. Quanto tempo? 3 dias úteis. 3 dias. Ela disse isso mais para si mesma do que para ele, como se tentasse se preparar para uma guerra emocional. Caio se levantou e ficou de frente para ela. Lívia, nesses dias, se você quiser ficar longe, eu entendo. Mas se quiser conversar, se quiser chorar, se quiser ficar em silêncio, eu também vou estar aqui. Ela o olhou. Um olhar cansado, mas com carinho. Eu não sei o que eu vou querer. Não sei o que eu vou conseguir sentir. Tá tudo bem não saber. Ela encostou no peito dele de leve, só por 1 segundo. Depois se afastou. Eu vou pra casa. Eu te levo. Não precisa. Mesmo assim, eu quero. E foi assim. No carro, o silêncio continuou. Mas agora era outro tipo de silêncio. Um que dizia: tô aqui, mesmo sem saber o que vai acontecer. Ela desceu na frente de casa, agradeceu com um aceno e entrou. Caio voltou pro apartamento, colocou o envelope em cima da mesa e ficou olhando para ele por um tempo. Depois pegou, saiu de novo e foi até a agência de envio mais próxima. Entregou nas mãos da atendente e ficou olhando enquanto ela registrava no sistema. Quando o comprovante saiu, ele pegou, guardou no bolso e foi embora. Nos 2 dias seguintes, os dois mal dormiram, mal comeram. Cada notificação no celular fazia o coração acelerar, mas não era a mensagem que eles queriam. No 3º dia, por volta das 9 da manhã, Caio recebeu o e-mail. O nome dele, o nome dela. Resultado: negativo para parentesco direto. Ele sentou. O coração ainda batia rápido. Ele leu de novo e de novo, até ter certeza. Não eram irmãos, não tinham ligação de sangue. Respirou fundo. Depois, mandou só uma mensagem para ela. Tá com você também. Lê quando estiver pronta. Minutos depois, no quarto dela, Lívia recebeu a notificação. Abriu devagar. Leu. Os olhos encheram d'água, mas não chorou. Só sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de vida. Lívia ainda estava com o celular na mão. Sentada na cama, os pés no chão gelado, a cabeça rodando devagar. Ela leu a mensagem de Caio mais uma vez. Depois abriu o e-mail, digitando o código de acesso que ele mandou junto. O resultado estava ali, claro, direto, sem espaço para dúvida. Não há grau de parentesco entre as amostras analisadas. Ela fechou os olhos. Pela primeira vez em dias, respirou fundo sem sentir que tinha algo esmagando o peito. O coração, que estava travado, deu sinal de vida. Ela sorriu. Um sorriso de alívio, de recomeço. Mas junto com isso, veio uma onda de lembranças, de tudo o que passaram para chegar até ali. A dúvida, o medo, a vergonha. E agora, o começo de alguma coisa nova. Levantou da cama, pegou um casaco e saiu sem dizer nada. A mãe estava na sala, viu a porta bater devagar e entendeu que não era hora de perguntar nada. No outro lado da cidade, Caio também estava esperando. Sentado no mesmo banco do mirante onde tudo começou. De moletom, cabelo bagunçado, sem pressa.
O olhar dele ia para o horizonte e voltava para o celular de tempo em tempo. Não mandou mais mensagem. Não ligou. Só esperava. E então ouviu passos. Quando virou, viu ela subindo a ladeira. Devagar, cabelo preso, cara limpa. Sorriso tímido, mas vivo. Ela chegou perto, parou de pé em frente a ele. Eu li. E aí? A gente não é irmão. Ele sorriu aliviado. Eu sei. E agora? Caio levantou. Olhou bem nos olhos dela. Agora a gente faz o que quiser. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, só olhando pra ele. Eu tô com medo ainda. Eu também. Tô com o coração todo bagunçado. O meu também. Ela respirou fundo. Mas eu quero tentar. Ele deu um passo pra frente. Eu também. E ali, sem mais nada pra dizer, eles se abraçaram. Um abraço demorado, forte, cheio de tudo, que ficou preso esse tempo todo. Um abraço que dizia eu tô aqui, de um jeito que nenhuma palavra conseguiria. Depois do abraço, sentaram lado a lado. Caio mexia nas mãos. Lívia olhava para o céu, que começava a mudar de cor com o fim da tarde. Sua mãe não vai gostar. Ela já não gosta. E agora? Agora é problema dela. Lívia olhou para ele, surpresa. Tá falando sério? Tô. Eu passei a vida tentando agradar, ser o filho perfeito, o empresário que não decepciona. Mas chega uma hora que a gente tem que escolher a própria paz. Ela vai surtar. Deixa ela. Lívia ficou. Kita. Depois falou baixo. Eu gosto de você. Caio olhou para ela. O coração dele disparou. Eu também gosto de você. De verdade. Ficaram ali por mais um tempo só aproveitando o momento. Sem pressa, sem pressão. Só os dois e o vento. Mas do outro lado da cidade, o clima era outro. Lorena estava em casa, com o notebook aberto. O e-mail do laboratório também tinha chegado para ela. O resultado era o mesmo. Mas diferente de Caio, ela não sorriu. Jogou o notebook no sofá com raiva. Andou de um lado para o outro na sala e serviu um copo de uísque. Ela não queria que fosse mentira. Ela queria que fosse verdade. Porque assim, Lívia estaria fora da vida do filho dela de uma vez. Mas agora, não tinha mais desculpa. E o pior, agora ela não podia mais fingir que era pelo bem do Caio. Aquela garota, ela murmurou para si mesma. Ainda vai destruir tudo. Pegou o celular. Ligou para um número que não aparecia na agenda. A voz do outro lado atendeu rápido. Oi? Bruno, precisamos conversar. Do outro lado, Bruno sorriu. Agora você quer a minha ajuda? Sim. E se ainda quiser se vingar dela, tenho algo em mente. Bruno riu. Sempre soube que você viria. Então vamos fazer do jeito certo. Quero ela longe do meu filho. E você faz o que quiser depois. Eles desligaram. Lorena serviu mais uma dose e se jogou na poltrona. A raiva no olhar dela dizia que ela ainda não tinha perdido. E que agora jogaria sujo. No dia seguinte, Caio apareceu de surpresa na casa de Lívia. Levou café e pão de queijo. Ela estava de pijama, com o cabelo todo bagunçado. Nem avisa mais? E eu avisar, você foge. Ela riu. Um riso leve, como não dava radias. Você não tem medo do que pode acontecer? Tenho. Mas medo a gente sente mesmo quando faz a coisa certa. Ela puxou ele pela mão pra dentro. Entra. Mas dessa vez, é você que vai passar manteiga no pão. Fechado. E naquele café da manhã simples, os dois sabiam que as próximas batalhas viriam. Mas agora eles não iam enfrentar nada sozinhos. A manhã começou estranha. Um calor abafado, sem sol. Céu cinza, pesado. Lívia acordou com um aperto no peito, como se o ar estivesse mais grosso. Era uma daquelas sensações que não tem explicação, só dá pra sentir. E quase sempre acerta. Ela estava colocando o café para ferver quando o celular tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo mandou apertar o botão verde. Alô? Olá, princesa. Sentiu saudade? A voz do outro. Lado gelou a espinha dela. Era o Bruno. O que você quer?
Calma, calma. Só queria saber se recebeu minha surpresa. Que surpresa? Olha o e-mail. Agora. Ele desligou. Com a mão tremendo, Lívia foi até o quarto, pegou o notebook, ligou, abriu o e-mail e lá estava. Um link. Um vídeo. Ela clicou. Apareceu uma gravação dela com Caio dentro do carro, numa conversa pessoal. Nada íntimo demais, mas o jeito que foi filmado parecia que tinham sido seguidos. Observados. Invasão pura. As mãos dela suaram. A cabeça girava. O vídeo mostrava o momento em que Caio encostava a mão na perna dela, num gesto de carinho. E um zoom. Como se alguém estivesse escondido, filmando tudo. Depois, uma sequência de fotos. Do dia que ela entrou no apartamento do Caio. Dela na varanda. Dela rindo com ele. Tudo feito de longe. Filho da mãe. Ela fechou o notebook com força. Pegou o celular. Ligou para Caio. A gente precisa conversar. Agora. Menos de 1 hora. Depois, estavam os dois na praça da esquina. Ela mostrou tudo. Ele ficou em silêncio, olhando as imagens, os vídeos. Ele tá nos vigiando. Isso é crime. Ele respondeu. E o pior é que ele tá se achando no controle, achando que pode me manipular de novo. Não vai. Vai sim se a gente não fizer nada. Eu tenho um plano. Qual? Caio puxou o celular, abriu uma conversa, mostrou pra ela. Eu pedi pro André, lembra dele? O cara da segurança. Ele rastreou o IP que mandou o e-mail. Saiu de um hotel no centro. Adivinha quem tá hospedado lá? Bruno? Exato. E mais. Ele tá com notebook, celular de uso pessoal e um HD externo. Tudo no nome de outro cara. Mas o CPF bate com o do irmão. Dele. Ele é doente. Mas agora a gente tem como virar o jogo. Caio explicou o plano. Iriam fazer Bruno cair numa armadilha. Usar o próprio ego dele contra ele. Mas precisavam de coragem. Precisavam de firmeza. E Lívia sabia que era agora ou nunca. No fim da tarde, ela mesma mandou mensagem para Bruno. Se quer conversar, me encontra amanhã às 11, no galpão da antiga fábrica de gelo. Sozinho. Ou nem apareça. Ele respondeu na hora. Com todo prazer. No dia seguinte, o cenário era digno de filme. Céu nublado. Galpão velho. Silêncio. Caio chegou primeiro com André. Esconderam as câmeras, testaram os microfones e foram embora. Só Lívia ficou. Quando Bruno entrou no local, de camisa preta, sorriso debochado no rosto, parecia que estava indo para um jogo que já sabia que ia vencer. Que lugarzinho feio para reencontro, hein? Vamos direto ao ponto, Lívia respondeu. O que você quer de verdade? Já falei. Eu quero o que é meu. Eu não sou sua. Não falei de você. Falei do meu nome. Da minha imagem. Você me humilhou com aquele vídeo. Perdi parcerias, contratos. Minha empresa tá afundando. E agora quero compensação. Você devia agradecer que não te processei ainda. E por que não processou? Porque eu queria fazer isso na sua frente. Lívia tirou do bolso uma cópia do boletim de São. Ocorrência. Abriu e mostrou para ele. Isso é só o começo. Invasão de privacidade, perseguição, ameaça. Você vai responder por tudo. E mais. Eu tenho provas de que você filmou a gente escondido. Já rastreamos seu e-mail. Você é um criminoso. Bruno. O sorriso dele desapareceu. Tá blefando. Tô não. E sabe como eu posso provar? Porque você tá sendo filmado. Agora. Bruno olhou ao redor. E antes que reagisse, Caio apareceu na porta com o celular na mão. Pegamos tudo. Bruno ficou branco. A máscara caiu. Pela primeira vez não era arrogante. Era só um homem com medo. Vocês não vão fazer isso comigo. Já fizemos. Lívia deu um passo à frente. Agora você vai embora da minha vida. Vai sumir. Ou a próxima vez que me procurar vai ser por trás das grades. Bruno não disse nada. Saiu sem olhar para trás. Passos duros, pesados.
E quando a porta bateu, o silêncio trouxe alívio. Lívia respirou fundo. O corpo todo tremia. Mas era diferente. Era força. Era alívio. Era ela. De pé. Inteira. Depois de tudo. Caio se aproximou, abraçou ela forte. Acabou, ela respondeu com a voz firme. Não. Agora que começou. Naquela noite, depois que Bruno saiu do galpão, Caio e Lívia ficaram sentados na parte de trás do carro, com os vidros fechados e as luzes apagadas. Ninguém falava nada, só escutavam a respiração um do outro e o barulho abafado da chuva fina batendo no vidro. André, no banco da frente, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele tá ferrado. Lívia ainda estava de olhos fechados. Não respondia. A tensão do corpo inteiro finalmente começava a sair devagar. Caio olhou para ela e apertou a mão dela com calma. Ela apertou de volta. Forte. Como se dissesse: ainda tô aqui. Eles foram para casa. Ninguém quis jantar. Só banho quente e cama. Caio dormiu no sofá da casa dela. Não quis ir embora. E ela deixou. Na manhã seguinte, os três estavam sentados à mesa com café e pão amanhecido. André abriu o notebook, conectou os arquivos da gravação e mostrou os trechos mais fortes. Isso aqui é ouro. Tem ele admitindo que perseguiu, que mandou vídeo, que queria vingança. Tem a reação dele. Tem tudo. Se a gente for pra polícia agora, ele vai ter que responder. Lívia ouviu tudo calada. Depois levantou, andou até a janela. E se a gente fizesse mais? Caio a olhou. Mas como? Mostrar isso pro mundo. Expor ele. Do mesmo jeito que ele quis me expor. Do mesmo jeito que ele riu de mim no vídeo da aposta. Eu quero que ele sinta vergonha. Que ele veja o nome dele descer ladeira abaixo, André. Fechou o notebook devagar. Cuidado. Isso pode virar contra você. Eu não quero me esconder mais. Ele não tem vergonha de humilhar. Por que eu tenho que ter vergonha de me defender? Caio se levantou, foi até ela. Então vamos fazer. Do jeito certo. Sem pressa. Sem risco pra você. A gente solta isso com estratégia. No tempo certo. Ela assentiu. A raiva nos olhos agora vinha misturada com clareza. Não era descontrole. Era uma decisão. Nas 2 semanas seguintes, o plano foi colocado em ação. André contratou um jornalista independente, com canal forte nas redes. Alguém que fazia denúncias e tinha uma audiência grande. Explicaram tudo, entregaram as provas, mas pediram sigilo até o momento certo. Enquanto isso, Bruno seguia como se nada tivesse acontecido. Postava fotos em jantares, vídeos em festas, fingia nas redes que era o mesmo de sempre. Mas por dentro, ele já estava sentindo a pressão. Só não sabia ainda de onde vinha. No dia 18, às 8 da noite, o vídeo foi ao ar. Título do vídeo: a verdade por trás do noivo que deixou uma mulher no altar por uma aposta. O conteúdo era direto, sem enrolação. Trechos do vídeo da aposta, imagens da conversa no galpão, o boletim de ocorrência e um resumo da história toda, contado por um narrador com tom firme. Ao final, o rosto de Lívia aparecia, de frente, olhos firmes. Ela dizia: eu fui usada, humilhada e ameaçada, mas não me calei. E você também não precisa se calar. O vídeo bateu 100.000 visualizações em menos de 1 hora. Em 3 horas, estava em todas as redes sociais. Nos comentários, uma avalanche de apoio. Gente revoltada, mulheres compartilhando histórias parecidas, homens pedindo desculpas por outros homens. A cidade inteira começou a falar. E não demorou muito para imprensa pegar. No dia seguinte, Bruno apareceu com cara de derrotado. O escritório dele foi cercado por jornalistas. A empresa dele soltou uma nota fria dizendo que não compactua com atitudes de cunho machista e ofensivo. Os investidores pularam fora. A marca pessoal dele, que sempre foi baseada na imagem de empresário bem-sucedido, agora virava sinônimo de vergonha. Lívia assistia tudo com calma. Não comemorava, não ria, não fazia festa. Eu não fiz isso por vingança.
ela disse para Caio. Eu fiz por mim, para fechar esse ciclo. Eu precisava me ver forte. Eu precisava me ouvir. Caio abraçou ela de lado, sentados no sofá da casa dela. E agora? Ela respirou fundo. Agora eu quero viver. Quero andar na rua sem abaixar a cabeça. Quero começar, de novo, comigo. E com você, se você ainda quiser. Ele olhou para ela como quem segura o coração nas mãos. Eu nunca quis outra coisa. Eles se beijaram. Um beijo calmo, sem pressa. Era diferente de todos os beijos que ela já tinha dado. Porque não era beijo de filme, nem beijo de paixão doida. Era beijo de encontro. De verdade. Horas depois, enquanto isso tudo acontecia, Lorena assistia ao vídeo no tablet. Estava sozinha na sala de estar da mansão. O rosto sério, sem reação. Ela conseguiu, ela disse, quase num sussurro. Um funcionário entrou para oferecer chá. Ela levantou a mão, recusando. Deixa. Eu quero ficar sozinha. Quando ele saiu, ela pegou o celular. Olhou o número de Caio. Mas não ligou. Só ficou olhando. Depois apagou. E ali, pela primeira vez, ela entendeu que o controle que achava que tinha nunca foi dela. Do outro lado da cidade, Lívia dormia abraçada com Caio, na casa simples, com janela entreaberta e cheiro de café pela manhã. A guerra podia ter acabado, mas a história dos dois estava só começando. Bruno acordou com o celular apitando sem parar. Notificação atrás de notificação. Instagram, WhatsApp, e-mail, ligações perdidas. Na tela, o número de seguidores caía a cada minuto. O rosto dele, estampado nos prints do vídeo, circulava por todo lado. Tava nos stories dos influenciadores, nos grupos de zap da cidade, até no Jornal da Manhã. Na mesa do café, ele olhou o telefone fixo tocando. Ninguém ligava mais para ele há anos por aquele número. Atendeu com o rosto suado. Alô? É a imprensa, Sr. Bruno. Estamos com uma equipe na porta do seu escritório. Podemos conversar? Ele desligou na hora. Levantou da mesa e foi direto pro computador. Entrou no próprio site pessoal. Fora do ar. Tentou o Instagram. Conta suspensa. O LinkedIn? Cheio de comentários tipo: aposta com mulher não é jogo, é covardia. Nojento. Cancelado com sucesso. Voltou pro quarto, pegou a mala, jogou umas roupas dentro, ia fugir. Sumir por uns dias. Mas antes de sair, recebeu uma mensagem que travou ele no meio do corredor. Seu nome foi retirado do contrato com a Global Pro. Boa sorte recomeçando. Era o último contrato grande que ele tinha. A empresa que ele ajudou a levantar não queria mais saber dele. Sócia majoritária em nome de um fundo anônimo. E agora, aquele fundo queria distância da imagem dele. Bruno chutou a parede com força. Sentou no chão, respirando como se tivesse corrido uma maratona. O celular caiu da mão, vibrava sem parar. Outra ligação, dessa vez, da própria mãe. Bruno, desliga tudo, vai sumir. Não dá entrevista, não responde, tá ouvindo? Eles estão me destruindo. Você se destruiu. Eu te avisei. Ele desligou, sem dizer nada. Do outro lado da cidade, a cafeteria onde Lívia trabalhava recebia uma enxurrada de clientes novos. Gente que nunca tinha pisado ali antes aparecia só pra ver a mulher que enfrentou o noivo escroto. Alguns pediam selfie, outros abraçavam. Mas a maioria só elogiava de longe. Ela servia café com a mesma calma de sempre. A diferença é que agora o olhar das pessoas era diferente. Não era mais pena, era respeito. No meio do movimento, uma mulher de cabelo vermelho e blazer azul entrou. Se apresentou como produtora de um programa de TV famoso. Falou rápido, mas direto. Queremos que você conte sua história ao vivo, no programa da tarde. Você aceita? Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: me liga amanhã. Hoje eu só quero continuar servindo café. A produtora respeitou. Sorriu, deixou o cartão e foi embora. Na casa de Caio, o clima era outro. Ele estava sentado com André,
analisando os dados que chegavam nas redes. O vídeo já batia 2 milhões de visualizações. Influenciadores grandes repostaram. Gente com voz. Gente que arrastava multidões. Era impossível fingir que nada tinha acontecido. Você acha que isso vai parar? Caio perguntou. Agora não tem mais como parar. É igual avalanche. Começou. Vai descer até o fim. Caio olhou o celular. Pensou em tudo que viveu nas últimas semanas. Desde o dia em que viu Lívia naquela calçada, até agora. Quanta coisa podia mudar por causa de uma aposta suja. Na delegacia, o nome de Bruno já estava no sistema. Os advogados dele tentavam apagar incêndio, mas a delegada foi firme. O boletim de ocorrência, as imagens, os prints, os vídeos, tudo estava documentado. E pior, o vazamento para a imprensa tornava qualquer tentativa de abafar o caso ainda mais difícil. Lorena, assistindo ao escândalo da varanda da mansão, estava em choque. Tomava goles de vinho um atrás do outro, sem nem sentir mais o gosto. A imagem do filho da Luciana, a menina da farmácia, agora era símbolo de coragem. E o filho dela, pivô de uma das maiores vergonhas públicas da cidade. Ela tentou ligar para o Caio mais uma vez, mas ele não atendeu. Foi até o bar da sala, serviu mais vinho. Depois encarou o espelho. Por dentro, ela sabia que nunca foi sobre proteger o filho. Sempre foi sobre controlar quem entra e quem não entra no mundo deles. Mas agora, esse controle tinha ido embora. E não ia voltar. Na noite daquele mesmo dia, Caio apareceu na casa da Lívia. Ela abriu o portão com um sorriso leve. Estava de camiseta larga, cabelo preso e o olhar tranquilo. Tá famosa, ele brincou. Tô tentando ignorar. Conseguiu? Mais ou menos, ele entrou. Os dois sentaram no sofá da sala, com as luzes baixas e a TV ligada num volume quase mudo. Acha que ele vai ser preso? Acho que ele vai pagar. De algum jeito vai. E você? Eu tô em paz. E agora? Vai aceitar o convite da TV? Ela riu. Talvez. Só se me deixarem falar do jeito que eu quiser. Sem maquiagem forçada. Sem drama inventado. Vai ser difícil acharem alguém que consiga te controlar. Ela olhou pra ele. Você me controla? Nem tento. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali, ouvindo o som da TV, com o coração quieto. Pela primeira vez em muito tempo, nada parecia urgente. Nada parecia instável. O mundo podia estar em chamas lá fora. Mas ali, naquela sala simples, os dois estavam em paz. E o escândalo? O escândalo já não era um peso. Era só parte do que ficou para trás. O calor da tarde era diferente naquele dia. Não estava abafado como antes, mas também não era fresco. Era um calor morno, preguiçoso, com vento leve passando entre as árvores. Caio apareceu na porta da casa da Lívia sem avisar. Camiseta branca, bermuda, chinelo. Na mão, uma sacola com 2 potes de sorvete. Trouxe paz em forma de sobremesa. Lívia abriu o portão com um sorriso de canto. Só entra se tiver colher também. 2 colheres e guardanapo. Eu vim preparado. Entraram. A casa estava silenciosa. Só o ventilador rodando devagar no canto da sala. Ela colocou uma música baixinha no celular e os dois sentaram no chão da cozinha. Colocaram os potes no meio e começaram a comer direto dali. Nunca imaginei que um dia eu ia estar sentada no chão com você, comendo sorvete de napolitano. A vida é cheia de surpresas. E cheias de sabores esquisitos. Quem mistura morango, chocolate e creme? Alguém que não sabia decidir. Ela deu uma risada leve, e era disso que ele mais gostava. Aquela risada que vinha do nada, sem esforço, como se o mundo tivesse dado uma trégua. Depois de um tempo, ficaram só em silêncio, mastigando devagar, trocando olhares entre uma colherada e outra. Posso te perguntar uma coisa? Ela falou. Pode tudo. Você se arrepende de alguma coisa da nossa história até aqui? Ele pensou por uns segundos. Me arrependo de não ter falado com você naquele restaurante. Se eu tivesse falado,
Talvez a gente não teria passado por tanta coisa antes de se encontrar de verdade. Talvez você tivesse se assustado com meu jeito direto. E você com meu jeito travado. Verdade. Ela ficou olhando para colher por um tempo. Depois disse: eu tava com tanto medo de me aproximar. Tanta coisa presa aqui dentro. Achei que se eu sentisse algo por você, ia me destruir de novo. Eu sei. Mas você ficou. Sem querer mudar nada em mim. Só ficou. Caio. Estendeu a mão e tocou de leve a dela, por cima da mesa. Porque eu não vim para te consertar, só para caminhar do lado. Ela apertou os dedos dele. Depois de um tempo, levantou e pegou um envelope do armário. O que é isso? Lembra daquela proposta do programa de TV? Claro, recusei, mas escrevi o que eu diria se tivesse ido. Quer ler? Ele pegou um envelope, abriu devagar e tirou uma folha escrita à mão. Lívia ficou em pé, encostada na pia, observando ele ler. As palavras eram simples, diretas. Ela falava sobre se sentir traída, humilhada, usada, mas também falava sobre se levantar, olhar no espelho e se reconhecer de novo. Falava sobre não, ter vergonha de ser quem era. E sobre como, no fim, tudo o que ela precisava era de um recomeço limpo. Real. Quando ele terminou, olhou para ela. Os olhos estavam brilhando. Eu queria que o mundo tivesse te escutado dizer isso. Eu não precisava do mundo. Só precisava que você escutasse. Ele levantou, foi até ela e a abraçou. Um abraço longo, demorado, de peito colado e respiração, encaixada. Tô com vontade de morar nesse abraço. Ela sussurrou. Pode. Não tô cobrando aluguel. Ela riu de novo. Depois daquele dia, as coisas começaram a fluir. Sem pressa. Sem cobrança. Um almoço aqui, uma visita ali. Às vezes ele dormia na casa dela, no colchão da sala. Outras vezes ela aparecia no apartamento dele, levava pão de queijo e ficava vendo filme até dormir no sofá. Eles não postavam nada. Não faziam casalzinho de rede social. Era tudo na deles, do jeito deles. Só quem estava perto via. E mesmo assim, ninguém entendia totalmente. Só eles. Lívia voltou a trabalhar na cafeteria, mas agora com mais vontade. Começou a planejar abrir a própria. Um cantinho só dela, com café forte, pão quentinho e uma estante com livros usados para quem quisesse sentar e ficar. Caio ajudava com planilhas e contatos, mas deixava ela comandar tudo. Sabia que ela queria fazer com as próprias mãos. Um dia, sentados na calçada em frente à obra do novo espaço, ele perguntou: já escolheu o nome? Tô entre dois, recomeço ou calma. Eu voto em calma, porque é isso que você trouxe pra mim. Ela sorriu. E você pra mim? O celular dele apitou. Era uma mensagem da mãe, a primeira em dias. Podemos conversar? Ele mostrou pra Lívia. Ela olhou, respirou fundo e disse: vai, mas vai do seu jeito, sem se apagar por ninguém. Nunca mais. Ele beijou a testa dela e foi embora com o coração leve e firme ao mesmo tempo. Naquela noite, Lívia ficou sozinha sentada na obra da cafeteria. Olhou as paredes ainda sem pintura, o chão empoeirado, e imaginou tudo pronto. Ela atrás do balcão, Caio sentado no canto, e a vida correndo lá fora sem precisar ser perfeita. E ali, naquele silêncio, ela entendeu. Não era sobre esquecer o passado. Era sobre viver algo novo, inteiro, de verdade. O cheiro de tinta fresca ainda estava no ar. Não incomodava, mas avisava que era tudo novo. As paredes da cafeteria eram brancas com detalhes em verde claro. O piso era simples, sem brilho demais. As mesas de madeira tinham marcas leves no canto, e isso deixava o lugar com mais cara de verdade. Nada de vidro espelhado ou luxo forçado. Era um lugar que abraçava, não que intimidava. Lívia chegou cedo. O relógio marcava 7h20 da manhã. A inauguração seria às 8. Ela usava uma calça jeans dobrada na barra,
Uma camiseta preta e o avental com o nome da cafeteria, bordado no peito. Calma. Foi o nome escolhido. Simples, direto, sincero. Pronta? Perguntou Caio, encostado na porta, com 2 sacolas na mão. Sempre que você pergunta isso, eu tô tremendo por dentro. Ela respondeu sorrindo. É seu primeiro dia de um novo resto de vida. Dá pra tremer mesmo. Ele colocou as sacolas sobre o balcão. Era pão de queijo, bolo de cenoura e 2 sucos naturais. Tudo comprado na feira ali perto, para servir de cortesia na abertura. Lívia respirou fundo e andou pelo salão. Passou a mão no balcão, ajeitou uma xícara que estava torta, testou a torneira da pia pela 10ª vez. Vai dar tudo certo, eu sei. Então por que essa cara? Porque, sei lá, eu lutei tanto para chegar até aqui. Agora que chegou, dá um medo de perder. Caio se aproximou, parou atrás dela. Você não vai perder, porque agora você sabe quem você é. E ninguém pode tirar isso de você. Ela virou, olhou bem nos olhos dele e sorriu. Um sorriso calmo. O mesmo nome que ela escolheu para colocar na porta. O mesmo sentimento que ela queria que todo mundo sentisse ao entrar ali, às 8h03. O primeiro cliente apareceu. Um senhor com barba branca, camisa xadrez, que andava devagar e usava bengala. Parou na porta, leu a plaquinha, olhou para dentro. Aqui serve café forte? Serve sim. Ela respondeu com um brilho no olhar. Ele entrou, se sentou na mesa do canto. Lívia levou o cardápio, mas ele recusou. Traz o que você gosta de tomar. Pode deixar. Ela voltou para o balcão, preparou um café no coador, como tinha aprendido com a mãe. Serviu numa xícara de borda grossa, com uma fatia de bolo. Quando entregou, o homem olhou para ela e disse: seu sorriso é igual ao da moça da televisão. Aquela que foi deixada no altar e virou exemplo. Mas você parece ainda mais forte aqui ao vivo. Ela não respondeu, só sorriu de novo. Depois dele, vieram mais 3 clientes. Depois, mais 2. Gente do bairro, curiosos. Gente que queria conhecer o tal lugar novo que apareceu do nada. Alguns pediam só um pão com manteiga e café. Outros ficavam conversando, no fundo da loja, lendo livros da estante. Tinha até uma moça que apareceu com fone de ouvido e laptop. Sentou num canto e ficou por horas ali, só trabalhando em silêncio. Ao meio-dia, o lugar já tinha um movimento bom, nada caótico, nada fora do controle. Era leve, era justo. Exatamente como Lívia queria. Caio ficou o tempo todo por perto, mas sem atrapalhar. Só ajudando quando precisava, organizando fila, lavando louça quando ela se enrolava. Às vezes, só sentava numa cadeira e ficava olhando ela fazer tudo acontecer. No fim da tarde, quando o último cliente saiu, ela apagou as luzes e sentou no chão. Caio sentou do lado. Tá cansada? Exausta. Mas feliz? Completamente. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Foi o dia mais simples e mais importante da minha vida. Eu sei. Eu vi. Ficaram ali, ouvindo o barulho do ventilador, do trânsito distante, das portas dos vizinhos fechando. Sabe o que eu pensei? Ela disse. O quê? Que se o Bruno não tivesse feito o que fez, eu nunca teria chegado aqui. Nunca teria me olhado de verdade. Nunca teria me conhecido de verdade. E talvez a gente nunca tivesse se conhecido também. Ela olhou para ele. Puxou o rosto dele devagar e deu um beijo leve. Depois ficou olhando. Você acha que ainda vai querer dividir esse silêncio comigo daqui a uns anos? Se você quiser, quero dividir até o cansaço. Ela deitou a cabeça de novo no ombro dele. Céu escurecia devagar. As luzes da cidade acendiam uma a uma, como se o mundo estivesse se preparando para descansar. E ali, no meio do barulho do mundo lá fora, Lívia descansava. Não só o corpo, mas a alma. Porque recomeçar, às vezes, é isso. Olhar para trás sem raiva, olhar para frente sem pressa e olhar para o lado com alguém que escolheu ficar. Era quarta-feira, fim de manhã. O movimento no café estava calmo.
Lívia passava pano nas mesas vazias quando ouviu a sineta da porta tocar. Levantou o olhar e sentiu o estômago apertar. Lorena. Vestido branco, sapato fino, perfume marcante. Ela entrou devagar, olhando o espaço como se estivesse avaliando um imóvel antes de comprar. Passou o olho nas prateleiras de livros, nos quadros, simples nas paredes, e só depois olhou para Lívia. Bonitinho, menor do que eu imaginei. Falou com um sorrisinho torto. Lívia não respondeu. Terminou de limpar a mesa e foi até o balcão. Vai querer alguma coisa ou veio só medir as paredes? Vim conversar. Aqui não é lugar de reunião. E eu tô trabalhando. Lorena tirou os óculos escuros, guardou na bolsa e andou até o balcão. Encostou os 2 braços ali, bem na frente de Lívia. A gente pode fazer isso rápido. Eu falo, você escuta. Depois, se quiser responder, tudo bem. Lívia cruzou os braços. Fala então. Você e o Caio não combinam. Isso é opinião ou ameaça? É constatação. Eu conheço meu filho. Ele se envolve com tudo de forma intensa, mas depois esfria. Sempre foi assim. Você é diferente. Você se entrega. Mas esse envolvimento entre você está desequilibrado. Lívia respirou fundo. E o que você quer com isso? Me convencer a desistir? Quero te lembrar que por mais que ele diga que não liga para minha opinião, Caio cresceu no meu mundo. E no meu mundo, as coisas têm ordem, têm consequência. No seu mundo, mas não no meu. Aqui, a única ordem é respeitar quem trabalha e quem tem coragem. Lorena deu uma risada curta. Coragem? Não confunde coragem com impulsividade. Você teve sorte. Virou o centro de uma história que as pessoas compraram. Mas isso passa. E quando passar, o que sobra? Sobra quem eu sou. E isso é mais do que você consegue enxergar. Lorena ficou em silêncio por um instante. Depois baixou o tom. Eu não sou sua inimiga. Não? Então por que apareceu aqui? Porque eu sou mãe. E mesmo quando a gente erra, ainda tenta proteger. Lívia bateu a mão no balcão, não com força, mas com firmeza. O Caio não precisa de proteção contra mim. E se você acha que isso aqui é uma ameaça à vida dele, você não conhece. Seu próprio filho. Lorena ficou séria. Pela primeira vez, o olhar dela não era arrogante. Era de quem escutou algo que não esperava. Ele mudou, ela disse. Não, ele só tá sendo quem sempre foi. Agora ele se permite. Você fala com tanta certeza, porque eu escuto ele, coisa que talvez você nunca tenha feito. Silêncio. Lorena se afastou do balcão, pegou a bolsa. Isso não vai ser fácil, já não é, mas nada do que vale a pena é. Então você vai mesmo continuar com ele? Até onde ele quiser. Caminhar comigo. Eu vou junto. Ela assentiu com a cabeça. Olhou ao redor mais uma vez. Cuidado com o coração, Lívia. Ele é mais frágil do que parece. O meu também. Mas aprendeu a se curar. Lorena virou as costas e foi embora. A porta se fechou atrás dela, deixando um silêncio mais pesado do que qualquer grito. Lívia ficou parada, olhando pro nada. Depois, pegou o pano e voltou a limpar a mesma mesa. As mãos tremiam um pouco, mas o olhar estava firme. Naquela mesma noite, Caio chegou no café depois do expediente. Trouxe marmita e refrigerante. Quando sentaram para comer, ele percebeu que ela estava mais calada. Tá tudo bem? Sua mãe veio aqui hoje. Caio parou de mastigar. O que ela disse? Que a gente não combina. Que você se empolga fácil. E que isso vai acabar machucando a gente. E você? Eu disse que se depender de mim, a gente vai até onde você quiser ir. Caio ficou em silêncio. Depois colocou a mão por cima. Da dela. Eu quero ir longe, com você. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas forte. Então vamos. Mas se sua mãe voltar aqui, avisa que a próxima xícara é com café e verdade, sem açúcar. Combinado. E brindaram com um copo de plástico. Do lado de fora, a noite caía devagar. Do lado de dentro,
Duas pessoas decidiam continuar mesmo com as pedras no caminho, porque quem sabe onde quer chegar, não para no primeiro obstáculo. Era uma terça-feira meio nublada, começo de tarde. O movimento no café estava parado. Só 2 mesas ocupadas, ventilador girando devagar, o cheiro de pão de queijo no ar. Lívia estava na parte de trás, atualizando. As planilhas no notebook, com uma caneta presa no coque e o olhar concentrado na tela. Caio chegou calado, diferente do normal. Nem fez piada, nem trouxe comida. Só entrou com o celular na mão e um envelope amassado na outra. Tá ocupada? Tô, mas se for você, posso parar. Que foi? Você vai precisar sentar. Ela fechou o notebook devagar. Que cara é essa? Ele puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Respirou fundo. Recebi isso aqui hoje de manhã, do advogado da minha família. Ela pegou o envelope, abriu com cuidado e leu o cabeçalho. Testamento. Antônio R. Guimarães. O nome do pai de Caio. Ela olhou para ele confusa. Seu pai morreu faz anos. Sim, mas o testamento foi reaberto agora. Porque tinha uma cláusula que só podia ser lida depois de eu completar 30 anos. E você fez 30 mês passado. Exatamente. Ela folheou os papéis, tentando entender o que aquilo tinha a ver com ela. Até que parou em um trecho grifado. Um parágrafo curto, mas direto. Declaro que, caso meu filho Caio venha a formar união estável com Lívia M. Batista, filha de Ana Batista, moradora do bairro São Pedro, deixo em nome dela a totalidade da propriedade localizada na Rua das Mangueiras, onde funcionava a antiga fazenda de café da família. Lívia leu e releu, sem entender. Que brincadeira é essa? Não é brincadeira. Mas, como ele me conhecia? Eu nem sabia da existência dessa fazenda. E como ele sabia meu nome? Como isso é possível? Caio tirou um papel dobrado do bolso e entregou a ela. Era uma foto antiga, meio amarelada. Nela, um homem jovem, alto, de cabelos escuros, sorria ao lado de uma mulher que segurava uma criança pequena no colo. A mulher era Ana, a mãe de Lívia. A criança era ela, e o homem era o pai de Caio. Minha mãe nunca me contou isso, nunca. A minha também não. Ficaram em silêncio. O mundo ali dentro parecia parado. Só o relógio da parede marcava o tempo. Isso muda alguma coisa pra você? Ele perguntou, com cuidado. Muda tudo. E ao mesmo tempo, não muda nada. Como assim? Porque agora eu entendo. Entendo porque minha mãe sempre evitava falar do passado. Porque ela não deixava ninguém se aproximar muito. Porque ela tremia quando ouvia o nome do seu pai. Acha que eles... Não acho. Eu tenho certeza. Ele foi meu pai. Ou pelo menos quis ser. Isso aqui não é coisa de quem escreve um nome à toa num testamento. Caio encostou na cadeira pensativo, a cabeça rodando. A gente sempre achou que o laço entre a gente era só coincidência, mas tem mais. Tinha mais desde o começo. A marca de nascença, o restaurante, o dia da igreja, tudo estava escrito, de algum jeito estranho. Lívia levantou e começou a andar pelo café. As mãos na cabeça, o coração batendo rápido. Eu não quero esse lugar, Caio. Essa herança. Não quero parecer aproveitadora. Não quero que ninguém ache que eu me aproximei de você por interesse. Eu sei disso. E se alguém pensar isso, problema deles. A verdade é que esse homem, que eu quase não conheci, deixou isso pra você. Não pra mim. Ele já sabia que tinha errado em alguma parte da vida e tentou corrigir. Ela parou na frente dele. Eu não sei o que fazer. A gente não precisa decidir nada agora. Eu preciso conversar com a minha mãe. Eu te levo. Pegaram o carro e foram direto. Ana estava na varanda, molhando as plantas. Quando viu os dois, largou o regador no chão. O olhar dela mudou de uma alegria discreta para uma tensão imediata. O que aconteceu? Lívia foi direto ao ponto. Mostrou a carta. Entregou a foto. A mãe dela ficou pálida. Mãe, é verdade? Ana sentou no banco da varanda, os olhos marejados.
Eu nunca contei porque achei que era melhor assim. Ele era casado. Era um homem de nome. Eu era só uma garota nova, de bairro simples. Quando descobri que estava grávida, ele queria assumir. Queria fazer tudo certo. Mas a família dele nunca deixou. A mãe dele, a Lorena, me odiava. Me chamou de oportunista. Me humilhou. Caio abaixou a cabeça. Ele tentou manter contato, mas depois que o Caio nasceu, ele se afastou. Nunca mais apareceu. Mandava ajuda escondida, mas eu devolvia tudo. Só aceitei aquele encontro uma única vez, e foi quando ele tirou essa foto. Lívia se sentou no chão sem dizer nada. Ana continuou. Agora eu entendo por que você se sentiu tão conectada com ele. Porque ele também sentiu. Mesmo sem saber, vocês carregavam algo em comum. E não era só história. Era sangue. Caio foi até ela, se ajoelhou na frente da sogra, pegou as mãos dela. Obrigado por ter criado a mulher mais forte que eu já conheci. Ana chorou em silêncio. Só balançou a cabeça, como quem ainda não sabia se aquilo tudo era mesmo real. Naquele dia, Caio e Lívia voltaram pro café sem conversar muito. Mas o silêncio entre eles não era desconfortável. Era cheio de significado. Eles sabiam que a vida tinha acabado de mostrar que, mesmo quando parece estar indo para um lado, ela pode fazer uma curva brusca e te levar para um destino que você nunca pensou. Agora, tudo fazia mais sentido. Cada dor, cada coincidência, cada passo. Não era só sobre amor, era sobre origem, era sobre verdade, era sobre algo que ninguém tinha planejado, mas que de alguma forma sempre existiu.